Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo, e sim, mais um vídeo surgido de dentro da sacolinha de bolinhas de barbante. Sim, mais um vídeo aparecendo aqui da sacolinha de bolinhas, mas por um bom motivo, tá? Trouxe um vídeo recente aí com um par de tapetes lindeza que sim, fez parte aqui das bolinhas que estavam jogadas e perdidas por aqui na sacolinha. E no meio da produção daquela duplinha de tapetes, eu fiz outras peças que no caso eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês, tá? Surgiu a ideia, surgiu a vontade no meio do caminho e aí eu parei um pouquinho a produção do par de tapetes para poder fazer essas lindezas. Sim, são lindezas, são peças pequenas, são peças rápidas que a gente consegue fazer com as bolinhas que a gente tem disponíveis, tá? E dá pra gente adaptar, fazer com barbante, fazer com fio amigurumi, fazer com lã, fazer com fio ane, fazer com... Enfim, fazer com o fio que a gente tem à disposição, tá? Eu optei por fazer com as bolinhas de barbante, porque eu tinha algumas que eram muito pequenininhas, e aí eu falei, tá, por que não? Deixa eu testar aqui, ver se vai dar certo, ver se não vai dar. Consegui. Utilizei, sim, alguns cones de barbante que eu tenho ali abertos já, alguns pedacinhos de fio para poder produzir as peças. Enfim, são peças super rapidinhas, super básicas, rápidas de fazer, não precisa de muito fio, não precisa de muita dedicação. E a gente pode mimar os nossos pets. Tenho aqui dois cachorros, né? Tenho dois fofinhos lindos, incríveis aqui, muito, muito lindos. Vou até deixar a fotinho deles passando por aqui, tá? No caso de um deles, né? Porque para nuvem eu ainda não fiz, então já que o Ventania já utilizou um dos acessórios, eu vou deixar a fotinho do Ventania para mostrar para vocês como que fica no modelo, tá? Mas já vou mostrar para vocês qual foi a peça da vez, tá? Uma peça super rapidinha, super econômica, não precisa de muito fio, só precisa de boa vontade ali para tá tecendo, tá bom? E aí vocês podem adaptar o fio pro tamanho do pet de vocês. Eu fiz pro cachorro, mas se vocês quiserem fazer pro gato e o gato deixar, né, testem aí num fio de algodão que vai ficar bem bacana, tá? Então, tenho aqui ainda muitas bolinhas. Sim, tenho muitas bolinhas aqui ainda. Tenho essa cinza que eu queria muito fazer com essa cinza, mas eu acho que não vai dar, porque eu preciso de uma quantidade até que considerável para poder fazer. Mas, de repente, eu uso num detalhe, tá? Então, fiz aqui com algumas das cores, fiz uma vermelha, fiz uma ali com um amarelo. Enfim, vou mostrar para vocês, tá? Vou colocar a sacolinha aqui pro lado. E aqui, tá? As peças do momento são as bandanas, tá? Fiz num ponto super básico, super fácil de fazer, que não tem segredo nenhum, tá? Se você faz crochê aí, não tem segredo, tá? É correntinha e ponto alto e fica perfeito no final. Essa que tá aqui em cima é no fio preto, vai ficar talvez um pouquinho difícil de visualizar, mas as outras vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então, fiz aqui, trabalhei 40 correntinhas, tá? 41 correntinhas. E fui trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui no total, eu tenho 10 bloquinhos de 3 pontos altos. E aí, eu fui intercalando, né? Na próxima volta, eu pulo ali o primeiro bloquinho e trabalho no buraquinho, tá? Vou trabalhar nos buraquinhos até aqui esse último buraquinho. Depois eu pulo de novo o último bloquinho e vou trabalhando nos intervalinhos até que eu fique só com um quadradinho aqui embaixo. E depois eu volto fazendo esse detalhezinho aqui na volta, que é ponto picô separado por duas correntinhas, tá? Faço aqui 40 correntinhas para um lado, 40 correntinhas para o outro, só que eu faço as 40 correntinhas indo, volto com ponto baixíssimo, trabalho pontos baixos aqui, tá? Ou ponto baixo e correntinha, para poder dar um detalhezinho. E faço mais 40 correntinhas aqui pro outro lado e volto com ponto baixíssimo e aí eu arremato, tá certo? Então, foi feito desse jeitinho aqui em todas essas que são lisas, né? Eu tenho aqui a preta,
tá? Ficou muito bonitinha. Tenho esse vermelho, que é diferente do vermelho aqui, tá? Mas não é um vermelho tão estouradão quanto apareceu aí, mas é um vermelho bem bonito. Tá, olha só que linda, tá? Então, vocês estão vendo? São bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, esse aqui é o ponto mais básico possível para poder fazer. E vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tenham à disposição, tá? No fio de polipropileno vai ficar bem interessante. Talvez fique meio incômodo caso o seu bichinho tenha o pelo muito baixinho, tá? Então, se for fazer no barbante, faz com fio 6, que fica mais leve. Principalmente pensando aí no calor, né? Por mais que seja uma bandana, é uma coisa que vai esquentar, então fazer os pontos abertinhos assim também facilita a respiração. E é aquilo que vai ficar como acessório, vai ficar só enfeitando o seu bichinho, tá? Então tem aqui a laranja, que ficou muito bonita, tá bem estouradão aí o laranja pra vocês, mas é um laranja bem bonito, tá? Olha só, ele não é tão vivo assim, tá? Ele é um laranja bem bonito. Tá? Então, aqui vocês conseguem ver melhor os detalhes que eu falei, ó. Eu fiz os pontos picôs, separados por 2 correntinhas, e aí eu vou trabalhando nos pontinhos de cada bloquinho aqui dos cantos, tá? E aí, eu faço as correntinhas, né? As 40 correntinhas, volto com ponto baixíssimo, sim. Tem um pontinho aqui de arremate, mas não tem problema, porque essa parte vai ficar sendo amarradinha. Mas quem quiser fazer perfeitinho, pode colar, pode arrematar, né? Porque sim, a gente pode vender essas bandanas, por que não? Né? Adoçar e embelezar ainda mais os nossos pets com acessórios. Como esses aqui são para os meus, tá? Eu só utilizei as bolinhas ali e fui fazendo, tá? Então, tá arrematado sim, mas é um nozinho que tem aqui, eu não coloquei cola, tá? Eu só deixei aqui e pronto. Vai ficar amarradinho com um lacinho, vai ficar fofo, vai ficar bem bonitinho, tá? E já pensando na época da Copa do Mundo, né? Fiz aqui uma verde e amarela, tá? Então, aqui tem fio 6 e fio 8, porque o fio amarelo eu só tinha na numeração 8, tá? Então, é o verde bandeira e o amarelo ouro. Pra fazer esta bandana linda, já pensando ali na época dos jogos, né? Deixar o Ventania em clima de Copa do Mundo. E o azul e branco, tá? Então, uniforme principal e o segundo uniforme da seleção. Para eles também estarem uniformizados aí na época dos jogos, tá? Então, aqui foi basicamente a mesma coisa, só que eu fiz menos correntinhas aqui. Ali nas que estão lisas, são 10 bloquinhos iniciais. Nessa que tem 2 cores, eu fiz 8 bloquinhos. Então, eu trabalhei 36 correntinhas para poder estar trabalhando os bloquinhos de pontos altos. Depois que eu fiz essa parte aqui para ficar o triângulo, eu venho trabalhando bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas por toda a volta, menos nessa parte de cima, tá? Na parte de cima eu trabalhei pontos baixos, e aí sim, eu vou trabalhar as correntes, né? 40 correntes para um lado, 40 correntes para o outro, e volto com ponto baixíssimo. E agora sim, eu faço aqui os picôs separados por 2 correntinhas, tá? É basicamente a mesma coisa. Então, essas aqui estão neutras, né? Dá tanto para ventania utilizar, dá para nuvem utilizar também, né? Que vai ficar super neutra. Os dois têm basicamente o mesmo tamanho, ventania é grandão, mas serve na nuvem também. E caso vocês tenham aqueles cachorros pequenininhos, façam com um fio de algodão, que vai ficar numa proporção menor. E aí vocês podem usar basicamente a mesma quantidade de correntes, tá? Vocês vão trabalhar com uma agulha menor também, mas dá pra fazer do mesmo jeitinho aí. E pode fazer de uma cor só, pode fazer de 2 cores, pode fazer mega colorido, que vai ficar incrível também. Já pensou fazer uma carreirinha de cada cor? Vai ficar bem interessante. Vou fazer uma assim. Tô pensando em fazer umas aqui para nuvem, nesse mesmo estilo, só que colocando algumas pedrarias, só para deixar uma coisa mais frufru assim. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Já quis compartilhar aqui com vocês o que tá acontecendo, né? O que eu tô fazendo. Tô trabalhando com bolinhas, tá? Tenho barbante fechado? Tenho barbante fechado, mas tô trabalhando com as bolinhas,
Porque o importante é a gente estar fazendo crochê, né? Não pode ficar parado, a gente tem que colocar a nossa criatividade para trabalhar. E eu tô aqui fazendo crochêzinho, tá bom? Então, fiz aqui as bandanas, tem uma coleção agora de bandanas que o Ventania pode usar e desfilar por aí, ficar lindão, que ele ama esses acessórios, quando coloca nele ele fica todo exibido. E eu vou deixar a fotinho dele passando aí pra vocês verem de quem eu tô falando, tá? Ele ficou muito fofo, com uma que eu fiz toda no verde, que ele passou o fim de ano com ela. Tinha feito uma de gravatinha pro Natal, mas é num modelo diferente, tá? Eu vou deixar essa foto passando aí também para vocês verem. Um outro modelo, uma outra sugestão de acessório, feita também com pouquíssimos pedacinhos de barbante, tá? Com pouca quantidade, dá para fazer acessórios super fofos aí para deixar o seu pet lindão para as fotos em família, para as fotos em passeio, para ele ficar cheirosão ali depois do banho. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que vocês tenham se inspirado aí, tenha levado um pouquinho de ideia para vocês utilizarem as bolinhas de barbantes que vocês têm parados. E quem sabe, né? Vamos alimentar um novo nicho aí, o crochê para pet. Por que não? Tá, que vocês tenham um dia incrível, cheio de muita inspiração, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!